Deus de ouvir a sua rica e infinita palavra. Amém? Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 ao número 12. Carta de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós fomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de algum mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir frutos de azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Temos para essa mensagem o poder da palavra. Os irmãos, ele está falando aqui a respeito de nossas palavras e o poder que elas têm. Nós precisamos ter um cuidado com aquilo que nós falamos, ou com aquilo que as pessoas dizem, e nós concordamos com as palavras que as pessoas dizem ao nosso respeito. Por quê? Porque nós somos reféns daquilo que nós falamos. E a palavra do Senhor diz assim, que nós daremos conta daquilo que nós falamos no dia do juízo, e que pelas nossas palavras nós seremos condenados, ou pelas nossas palavras nós seremos justificados. Por isso nós temos que tomarmos cuidado e examinar tudo aquilo que nós falamos em nossa vida, principalmente quando nós estamos nervosos. Quando a pessoa está nervosa, ela fala tanta bobagem. Quando a pessoa está nervosa, ela fala tanta besteira, que quem ouve aquilo que elas dizem, aquilo que sai da boca delas, fala assim: nossa, nem parece que essa pessoa é cristã. Olha tanta besteira, olha tanta barbaridade que essa pessoa falou. E diz a palavra assim do Senhor que a boca ela fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, quando nós falamos algo, quando nós expressamos algo com os nossos lábios, o nosso coração está cheio, seja ele de bondade ou seja ele de maldade. Em Eclesiastes,
capítulo de número 3, verso número 7, diz assim que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nós ficarmos calados e há tempo de nós falarmos. Irmãos, existem palavras que muitas vezes nos machucam. Existem palavras muitas vezes que nos magoam. Palavras muitas vezes traz dor, traz sentimento. Muitas vezes palavras machuca a nossa alma, o nosso espírito, nos fere por dentro. Tem horas que o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Se a gente for analisar, depois que nós falamos algo para alguém, se nós formos analisarmos tudo aquilo que nós falamos na hora do nervosismo, na hora da raiva, depois que nós analisaremos, falar assim, por que foi que eu fui falar isso? Eu deveria ter ficado calado. Porque se eu tivesse ficado calado, eu teria evitado isso ou aquilo, eu teria evitado bastante coisa. Mas irmãos, aqui no verso de número 2 e 3, Tiago ele fala assim que nós tropeçamos em muitas coisas nas nossas vidas. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, essa pessoa é uma pessoa perfeita, ela é capaz de refrear todo o seu corpo. E aí ele fala assim, ó, se nós colocamos freio na boca dos cavalos e nós conseguimos dirigir ele para onde nós queremos e ele nos obedece, por que nós não faremos isso também com os nossos lábios? Por que nós não fazemos isso também com a nossa boca? Se o cavalo ele é forte, bruto muitas vezes, e nós colocamos freio na boca dele e ele nos obedece, por que também nós não refreamos muitas vezes as palavras que saem da nossa boca? Porque muitas vezes nós refreamos e falamos aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, porque as nossas palavras irão nos dirigir para onde nós queremos, e elas nos farão obedecer a palavra de Deus. O que Tiago estava dizendo aqui é que as nossas palavras, a nossa língua, ela pode nos levar tanto para o bem como para o mal. Ela pode nos levar tanto a lugares seguros como lugares perigosos. As nossas palavras muitas vezes podem nos levar para um buraco. As nossas palavras muitas vezes podem nos condenar. E aí Tiago fala assim, nós devemos refrearmos aquilo que nós falamos. Devemos pensarmos aquilo que nós falamos. Na carta de Tiago, aqui mesmo, no capítulo número 1, versículo 26, ele diz assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, ela engana o seu próprio coração e sua religião é levando. Ou seja, o que Tiago estava falando é, se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que somos verdadeiros, se nós dizemos que somos bonzinhos, nós devemos termos controle sobre as nossas palavras. Porque senão nós estamos enganando o nosso próprio coração. Senão nós estamos enganando o nosso próprio corpo. A religião não está fazendo efeito em nós. Se nós não temos controle das nossas palavras, como é que nós iremos aconselharmos alguém? Como é que nós iremos consertarmos as coisas, se nós não temos o controle da nossa palavra? Como é que nós iremos ajudar as pessoas quando elas precisarem de um consolo? Como é que nós iremos ajudar as pessoas quando elas precisam de uma palavra de motivação, de uma palavra de encorajamento? Nós devemos ser os cumpridores da palavra, não somente ouvintes da palavra, ouvintes daquilo que nós temos ouvido, mas não fazemos. E quando nós ouvimos e não fazemos, nós nos enganamos a nós mesmos. Muitas vezes e ainda damos falsos discursos, falando comigo a si mesmo, pronto, acabou. O que eu falei está falado, o que eu falei está dito, o que eu falei eu não retiro. E muitas vezes nós queremos sermos o dono da razão e muitas vezes nós estamos errados. E muitas vezes nós não queremos ouvir os conselhos, muitas vezes nós não queremos ouvirmos aquilo que é certo, muitas vezes não queremos fazermos aquilo que é certo, não queremos fazermos muitas vezes aquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você fazer. E aí muitas vezes nós pagamos um alto preço na nossa vida, por quê? Porque falamos besteira e não ouvimos aquilo que é verdade. Falamos coisas que muitas vezes machucam, magoam, mas não obedecemos a palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ordena que nós devemos fazer.
Nós devemos sermos transformados pela palavra de Deus e sabermos usarmos a palavra de Deus para aquilo que é bom sobre a nossa vida. Em Provérbios 18, 20, diz assim que a morte e a vida ela está no poder da língua, no poder das palavras. E aquele que ama, a comerá do seu fruto. Ou seja, com as nossas palavras nós matamos e com as nossas palavras nós vivemos. Com as nossas palavras nós matamos as pessoas e com as nossas palavras nós levantamos as pessoas. E com elas nós morreremos ou vivemos. Por isso nós temos que ter o cuidado de observar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos dizendo através dos nossos lábios. Por quê? Porque daquilo que nós falarmos, nós iremos colher os frutos daquilo que falamos. A palavra que nós falamos, elas são sementes lançadas. Uma hora nós iremos colher o fruto daquilo que estamos falando, daquilo que nós estamos semeando. Lembra o que diz a palavra? Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Talvez hoje, muitas vezes, nós falamos assim: deixa assim mesmo, vamos empurrar com a barriga, não estou nem aí para o que está acontecendo, não estou nem aí para o que vai acontecer. E quando acontece, nós choramos. Quando acontece, nós nos lamentamos. Quando acontece algo assim, por que é que foi que eu fui falar isso? Por que é que foi que eu fui plantar isso lá atrás? Agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos plantando. Irmãos, palavras, elas são decretos. O que é decretos? Decretos são palavras dadas por alguém que tem autoridade. É como se o presidente, é como se o governador, o juiz, o prefeito dissesse algo que nós devemos cumprir. Então, quando nós dizemos alguma coisa, quando nós falamos algo com a nossa palavra, nós queremos que aquilo se cumpra em nossa vida. Então, por isso nós temos que prestarmos bem atenção e sabermos o que nós estamos falando. Porque quando nós estamos falando, é como se nós estivéssemos no lugar do juiz, no lugar do presidente, nós estamos decretando aquilo que nós queremos que aconteça. É como se nós queremos que as coisas aconteçam, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Por isso nós devemos ter um cuidado com as palavras, porque elas têm o poder. Ela tem o poder de germinar, ela tem o poder de nascer, ela tem o poder de brotar. E muitas vezes nós iremos comermos daquilo que nós estamos plantando. Muitas vezes nós passamos por tantas coisas nas nossas vidas, passamos por tantas situações e nós não sabemos o porquê estamos passando por essas situações. Será que nós não estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos lá atrás? Ou será que nós não estamos colhendo frutos que alguém semeou na nossa vida? Dizendo muitas vezes assim: o seu casamento não vai para frente, a sua vida não vai para frente, você não vai ser bem sucedido naquele trabalho, você não vai ser bem sucedido naquela faculdade, naquele curso. Será que nós estamos colhendo aquilo que as pessoas, os nossos antepassados, semearam na nossa vida? Porque se nós estamos colhendo algo que alguém semeou, é fácil. É fácil nós chegar e falar assim: tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que semearam na minha vida, hoje está anulado em nome de Jesus. Agora, tem muitas coisas que nós plantamos e colhemos porque nós mesmos plantamos. E quando nós plantamos, nós colhemos. Tiago, aqui no versículo de número 9, versículo número 10, ele diz assim que com a nossa língua saem palavras, da nossa língua, da nossa boca, saem palavras que nós muitas vezes bendizemos a Deus, agradecendo a Ele pelos benfeitos dele sobre a nossa vida, mas da nossa língua também nós amaldiçoamos as pessoas. E as pessoas muitas vezes são projetos de Deus, são filhos de Deus.
E muitas vezes nós amaldiçoamos as pessoas com palavras de maldições, com palavras de derrotas, com palavras muitas vezes que machucam e que ferem as pessoas. Nós iremos dar conta dessas nossas palavras. Então nós devemos observar e falarmos: Senhor, perdoa aquilo que eu disse, perdoa aquilo que eu tenho falado. Coloca palavras nos meus lábios, palavras que edificam, palavras que trazem salvação, palavras que trazem cura, palavras de libertação sobre os meus lábios. Porque quando nós dizemos, lembra do decreto? Quando nós dizemos coisas boas, nós queremos que ela se cumpra em nossa vida. Então nós temos que mudarmos as nossas falas, temos que mudarmos o nosso dizer, o nosso falar. O nosso falar não pode ser palavras de derrotas, mas palavras de bênção, palavras de cura, palavras de libertação, palavras que edificam o nosso lar, palavras que traz salvação na nossa casa, palavras que traz transformação na nossa vida, palavras que traz transformação na vida da nossa família. Então a nossa boca ela tem que falar aquilo que nós queremos que ela se cumpra em nossa vida. O que você quer que se cumpra na sua vida? Você quer que cumpra na sua vida maldição ou bênção? Doença ou cura? Salvação? Libertação? Comece a profetizar isso na sua vida. Senhor, que entre a salvação no meu lar. Senhor, que entre a cura no meu lar. Senhor, que se tiver alguma palavra de maldição, alguma palavra na minha casa que seja contrário àquilo que agrada o teu coração, que ela venha sair em nome de Jesus. Senhor, que eu venha buscar as coisas do alto, para que as coisas do alto venham prevalecer na minha casa. Senhor, se o inimigo muitas vezes ele entrou por um caminho na minha casa, por 7 caminhos ele tem que sair. Por quê? Porque é o Senhor que prospera no meu lar. É o Senhor que faz a habitação na minha casa. Começa a profetizar palavras de bênção na sua vida. Começa a profetizar palavras de cura na tua casa, palavras de libertação. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós queremos que eles se cumpram, que a palavra se cumpra. O Tiago falou assim para os seus irmãos aqui, ó: irmãos, de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água amarga não funciona para nós. Ou nós falamos palavras de bênção, ou nós falamos palavras de maldição. Ou nós queremos que as coisas boas aconteçam na nossa vida, ou nós queremos que as coisas do mal aconteçam na nossa vida. O que é que vocês querem que aconteça na vida de vocês? Então, exerçam aquilo que a palavra diz. Sejam cumpridores da palavra de Deus e não sejam ouvintes. Porque quando nós ouvimos, nós não damos valor. Mas quando nós cumprimos, nós valorizamos aquilo que nós ouvimos. Então Tiago estava ensinando aqui os seus irmãos a andar na caminhada de fé, a ter uma vida com Deus, a mudar as palavras, a mudar os comportamentos, a mudar os seus pensamentos. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela produz fruto, ela produz mudança. A palavra do Senhor diz assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus, a verdade é que traz salvação, é ela que traz cura. Então Tiago está falando assim: irmãos, viva aquilo que a palavra diz que era para vocês viver. Não viva segundo os seus costumes. Por quê? Porque o costume do homem, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é mau. O coração do homem diz palavras muitas vezes que machucam, que ferem. Mas o homem que é dirigido por ele mesmo, porque o homem que é dirigido pelo Espírito Santo, ele molda as suas palavras, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir, ele profere palavras de bênção, não palavras de maldição. Qual tipo de água tem saído do meio dos seus lábios? E Tiago aqui então ele termina seu sermão dizendo assim: irmãos, podem figueira produzir azeitona? Ou videira produzir figos? Assim também da mesma fonte não pode sair dois tipos de água, água doce
e água amarga. Quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios? Os nossos lábios estão convertidos ou precisam ser colocados numa brasa viva, como foi colocado na boca de Isaías? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a utiliza come do seu fruto. Que tipo de fruto eu e você queremos comer dos nossos lábios? Como foi falado? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Você quer ter um lar santo ou um lar cheio de tribulações, cheio de lutas, cheio de brigas, cheio de falhas? Você quer ter um lar transformado? Você quer que a sua casa servirá ao Senhor juntamente contigo? Comece a profetizar, comece a falar. Nós temos aprendido aqui em todos os cultos, e nós temos que começar a exercer aquilo que a palavra diz. Devemos chegar sempre na nossa casa e falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, quem habita no meu lar é o Senhor. É o Senhor que vai fazer a mudança. É o Senhor que vai fazer a transformação. Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa aquilo que eu tenho feito, que tem entristecido o teu santo nome, mas traz mudança na minha vida, mudança na minha casa, mudança na minha família. Por quê? Porque eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero que a minha família viva as promessas que o Senhor tem preparado para a vida delas. Comece a colocar essas palavras na sua casa. Comece a utilizar a palavra na sua casa. A nossa palavra, a palavra que nós dizemos, ela tem um poder. A palavra tem o poder de produzir aquilo que nós falamos. E nós temos que termos o hábito de usar ela para o bem, de usar ela para aquilo que nós queremos. E como nós falamos muitas vezes com Deus? Através da oração. E isso tem que ser um hábito na nossa vida. Jesus, ele nos ensinou a falarmos e nos mostrou que aquilo que nós falamos produzirá aquilo que sai dos nossos lábios. Se você olhar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 18 a 22, isso aqui foi o próprio Jesus que fez isso para nos mostrar que a nossa palavra tem poder. Jesus, ele sai juntamente com seus discípulos de manhã, e ele voltando ali, ele teve fome, e ele passa perto de uma figueira e ele procura algum tipo de fruto, e ele não acha nenhum fruto para comer. Jesus então ele pega e ele amaldiçoa a figueira, dizendo assim: nunca mais nascerá fruto de ti. E ali então eles vão e ficam ali na uma casa, e no dia seguinte passa ali Jesus juntamente com seus discípulos, e eles olham para a figueira e veem que a figueira está totalmente seca. Onde estava verdinha, Jesus amaldiçoou e está seca. E eles falam assim para Jesus: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Olha o que aconteceu com ela. E aí Jesus então ele responde para seus discípulos assim, respondendo disse-lhes: em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidar do que vocês fareis, assim como foi feito com a figueira, assim também direis também pela sua palavra. Se vocês disserem assim, para os montes, ergue-te daqui e passa para colar, assim acontecerá com aquilo que vocês falarem também. O que Jesus está falando para os discípulos é o seguinte: vocês também têm o poder também de fazer sinais, prodígios e maravilhas através da palavra de vocês. E ele fala assim: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. E ele fala assim: então, esse poder, isso que vocês viram aqui, é um exemplo daquilo que vocês podem fazer também através das suas palavras, através daquilo que você proferir.
E Jesus mais para frente ele fala assim: eis que eu vos dou poder para vocês, para quê? Para expulsar demônios, para curar os enfermos, para sarar os doentes. Ou seja, a palavra de vocês, elas têm autoridade. Então use a palavra de vocês como autoridade para fazer as coisas do bem, para fazer aquilo que vocês querem, aquilo que vocês almejam. O que eu dei para vocês aqui foi um exemplo de que a palavra funciona. É isso que eu quero que vocês aprendam. A palavra de vocês tem poder. E os discípulos, depois que Jesus morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado e foi levado aos céus, eles começaram a usar a palavra de Deus como regra, como fé. E a palavra que eles usavam, que Jesus os ensinou, eles curavam os enfermos, eles saravam os doentes, eles expulsavam os demônios, ele curava as pessoas. Então ele fala assim, ó, tudo aquilo que vocês falaram, a palavra de vocês tem poder. Agora saiba usar as palavras. Por quê? Porque cada um dará conta daquilo que falou. Que eu e você, que nós venhamos usar essa palavra do Senhor para aquilo que é certo, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro. Como você tem usado as suas palavras? Como eu tenho usado as minhas palavras? Como o Tiago falou assim, nós não conseguimos refrear nossa língua muitas vezes e falamos besteiras, falamos bobagem, mas nós conseguimos evitar as palavras de sair da nossa boca. Se você tem o hábito de falar muita bobagem, começa a diminuir. Fala, Senhor, coloca uma brasa viva nos meus lábios, na minha língua, purifica o meu falar, purifica o meu dizer, para falar aquilo que venha trazer edificação na vida das pessoas e na vida da igreja, na vida das pessoas por onde eu passar. Senhor, muda o meu palavreado. Senhor, muda aquilo que sai dos meus lábios, para que eu venha viver, para que a minha família venha viver aquilo que eu quero que eles vivam. E ninguém quer mal de ninguém. Ou eu estou enganado? Eu acho que todos nós queremos aquilo que é bom, todos nós queremos aquilo que é certo. Então que essa palavra venha encontrar guarida no meu e no seu coração. Saia daqui nesta noite alegre, falando, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu quero ter a minha vida transformada através das minhas palavras. Eu não quero mais proferir palavras de maldições dos meus lábios, mas palavras de cura, palavras de libertação, palavras de exortação, palavras que trazem transformação no meu lar, transformação na vida das pessoas que irão ouvir aquilo que eu irei dizer segundo a sua direção. Amém? Que Deus abençoe a todos através dessa palavra, que essa palavra venha encontrar guarida no teu coração, ela venha servir para edificar a sua vida, ela venha servir para edificar a sua casa. Comece a proferir na sua casa, comece a proferir bênção, comece a proferir mudança, transformação na sua casa, e você vai de ver aquilo que Deus há de fazer na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.